Olá, tudo bem com você? Capítulo 5 do livro de Atos tem lições muito importantes para nós também. E ele começa dizendo que mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus, porque o Espírito Santo, afinal de contas, é Deus. Ninguém mente a uma força, ninguém mente a uma coisa impessoal, energia ou algo parecido. Só se mente a pessoas. A morte de Ananias e Safira, um relato triste desse capítulo, foi exemplar e mostrou à igreja que não se deve brincar com Deus. Existe misericórdia no Antigo Testamento e punição no Novo Testamento, e vice-versa. Deus é o mesmo, Deus não muda. Há pessoas que pensam que o Deus do Antigo Testamento era severo, punitivo, enquanto o Deus do Novo Testamento é bonzinho, perdoador. Na verdade, Deus é as duas coisas. Deus é bondoso, misericordioso, perdoa o pecador, como já vimos muitas vezes, mas também é justo e é severo quando é necessário. E nós vemos a mesma conduta de Deus nos dois testamentos. No Antigo Testamento, por exemplo, vemos Deus sendo misericordioso com a cidade de Nínive, Deus sendo perdoador com a prostituta Raabe. No Novo Testamento, vemos Deus agindo da mesma forma por meio de Jesus, perdoando, salvando, mas também sendo duro e aplicando seus juízos quando necessário. A punição do casal mentiroso fez com que a igreja passasse a respeitar mais a Deus e seus líderes. Verso 13, nossa vida deve ser de tal maneira que mesmo os infiéis nos tenham em alto conceito. Verso 14, lhes eram acrescentados, ou seja, os novos conversos passam a pertencer à igreja. A igreja é importante. Há uma corrente de pensamento que diz que a igreja é desnecessária, que as pessoas podem viver sua religião em casa. Isso até é possível, sim, mas Deus estabeleceu a igreja para ser um refúgio, um hospital para pessoas doentes. Certa vez um pastor ilustrou essa situação visitando um irmão que estava afastado da igreja, que achava que a igreja não era importante. Ele chegou à casa desse irmão, sentou-se com ele na sala, em frente à lareira, não disse uma palavra, apenas foi até a lareira, pegou dali um carvão em brasa, colocou fora da lareira e com o tempo aquele carvão se apagou. Bastou para aquele irmão entender que longe do povo de Deus, longe daqueles que estão ali buscando a Deus e buscando uma vida de santidade, a gente também esfria na fé. A igreja é importante e no verso 14 isso fica muito claro, porque os convertidos não eram deixados para viver a sua vida por si sós, eles eram convidados a pertencer à igreja. Versos 15 e 16, além de pregar, a igreja foi chamada a curar os que sofrem. Pregação da vida eterna, da salvação em Cristo, mas também atendendo às necessidades materiais das pessoas. Verso 19, quem faz sempre desperta inveja em quem não faz. Não deixe que isso o impeça de realizar algo para Deus. Não existem prisões capazes de deter os anjos de Deus. Isso está claro no verso 19. Os anjos puderam libertar os discípulos porque paredes para eles realmente não são impedimento. Confie em Deus. Verso 19 ainda, Deus é especialista em abrir portas de cárceres. Não importa quais sejam esses cárceres, não importa quais sejam essas prisões. Confie em Deus se você está vivendo dentro de uma prisão, quem sabe de pecado, de maus pensamentos, de vícios. Clame a Deus. Ele é especialista, repito, ele é especialista em abrir portas de prisões. Verso 20. Relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Essa é a missão dos libertos em Cristo. Contar às pessoas a mensagem de salvação. Verso 25. Ensinar é parte importante da obra dos servos de Deus. E nos versos 29 a 32, impressiona ver a coragem de Pedro depois de convertido. É o que acontece com quem tem um encontro real com Jesus. O convertido perde o medo, ele se torna destemido, ele se torna corajoso para Deus. Deus concede o Espírito Santo aos que lhe obedecem. Seja fiel a Deus. Nos versos 38 e 39 encontramos aqui o personagem Gamaliel. Ele foi usado por Deus para proteger os discípulos. O Senhor tem seus caminhos, instrumentos e recursos. Mais uma vez, confie nele. Verso 41. Os apóstolos ficaram alegres por ter sido agredidos. Pregar era a razão de existir deles. Não amavam mais esta vida, amavam Jesus acima de tudo. Sofrer por Jesus é uma honra. Só pensa assim quem morreu para o próprio eu. E finalmente o verso 42 do capítulo 5 nos diz que todos os dias os apóstolos pregavam no templo e nas casas. Não perdiam uma oportunidade de anunciar Jesus. Que a igreja de Deus nesses últimos dias seja como a igreja de Atos dos Apóstolos, uma igreja unida, uma igreja para quem Jesus era tudo, era o centro, e uma igreja que vivia para pregar a volta de Cristo, a mensagem de salvação. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia de Jesus.